edição do nosso Concitec. A proposta e o tema do nosso evento é a ciência e a inovação, e nós elaboramos um planejamento desse evento com muito carinho para todos vocês. E realizamos o convite de palestrantes que são nossos docentes, que despontam efetivamente na ciência, que trazem inovações tecnológicas e fazem a diferença no mercado de trabalho e são extremamente conhecidos. E é uma honra estar aqui hoje, dividindo esse espaço com a professora Angélica Castilho Alonso, que aceitou nosso convite para estar aqui com vocês. A professora Angélica, ela é pós-doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela possui graduação em Educação Física e Fisioterapia. Atualmente, ela é docente no programa de pós-graduação estrito sensu de Ciências do Envelhecimento da São Judas e bolsista do Instituto Anima, além de atuar como pesquisadora assistente do laboratório de movimento da Faculdade de Medicina da USP, está entre as pesquisadoras mais citadas do mundo. E essa não é uma observação minha, mas ela está na lista divulgada pela Elsevier em 2024 e 2025. Então, de fato, é uma honra para nós termos a presença da professora Angélica para poder ministrar para vocês sobre saúde digital e teleatendimento, o futuro do cuidado. Então, ela representa a área aqui de ciências da saúde e vem compartilhar conosco um pouquinho da sua vasta experiência. Seja muito bem-vinda, professora Angélica, ficamos muito felizes com o seu aceite e passo a palavra para você. Muito obrigada, Elaine. Uma honra estar aqui, uma honra trabalhar nessa instituição, que estou há mais de 10 anos e dividir aí um pouquinho das coisas que eu faço sempre é um grande prazer, né? É, então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Deixa eu colocar aqui no modo, acho que já está aqui no modo apresentação. Então, estamos aí nesse primeiro congresso, um primeiro de muitos, e quero então felicitar, né, dizer um oi a todos e todas, e começar aí falando um pouquinho sobre a saúde digital e o teleatendimento. Bom, quando recebi o convite da professora Elaine, eu pensei, o que eu vou falar, né? E há 3 anos atrás, nós, do programa Ciências do Envelhecimento da Universidade de São Judas, nós escrevemos um capítulo de livro, tem aqui todos os autores que trabalharam nesse capítulo, né? E um dos capítulos foi sobre telesaúde e telereabilitação. Então, claro que eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o teleatendimento e a telereabilitação relacionado um pouco mais à fisioterapia e à educação física, porque faz parte do ser humano puxar a sardinha para o seu lado, né? Então, conceituando um pouco sobre o que é a telemedicina, e aí a gente vai falar em telemedicina, telereabilitação, eu vou falar um pouquinho sobre esses termos também. O conceito da Organização Mundial da Saúde, que é a prestação de saúde, do serviço de saúde à distância. Esse é o principal fator que está relacionado à telereabilitação. Utilizando os claros das TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicação, e nesse intercâmbio. E na atualidade, ela abrange várias questões relacionadas à saúde, não só o tratamento, mas o diagnóstico, as avaliações e também há muitas pesquisas, né, que é o que eu mais tenho trabalhado, né, com essa questão do tele.
Bom, a ideia, o contexto geral, utilizando as tecnologias de informação e comunicação, é superar as barreiras geográficas. E, consequentemente, isso também traz um impacto econômico, né? Econômico em várias instâncias. Então, por exemplo, ah, cirurgias ou atendimentos mais complexos em um hospital grande porte em São Paulo, né, que isso é uma coisa que de vez em quando se aparece na televisão, aonde um especialista, junto com um médico lá da Amazônia, faz uma consulta para casos mais complexos. É, já teve também, vem acontecendo com uma certa frequência, cirurgias que são compartilhadas à distância, também por diferentes universidades mais complexas, até questões que isso, né, impacta economicamente, né, de você deslocar toda uma equipe e um suporte para um outro local tão distante, impacta em financeiro, impacta em tempo, até você se deslocar para fazer um atendimento que poderia ser online, onde você gasta combustível, você gasta tempo, você gasta com estacionamento. Então, tudo isso é um impacto econômico, assim, desde o macro até o micro, né? Até o paciente. Então, isso o teleatendimento acaba superando esse desafio, né, e melhorando essa questão econômica, né? Isso tudo tem um impacto muito grande na saúde, na segurança, em outras oportunidades socioculturais e psicológicas. E aí, para nós, principalmente para quem faz pesquisa, você tem um número muito grande de termos que pode ser usado para telereabilitação, teleatendimento, telemedicina. Então, é, o aconselhamento à distância, né? Esse Ezinho, né, que está sempre relacionado ao aconselhamento eletrônico, então, e-terapia, e-tratamentos, telemedicina, cybersaúde, serviço de telesaúde, serviço de saúde, telecuidado, telereabilitação, telerehabilitation, né, em inglês, reabilitação à distância, teleterapia. Então, esse é uma gama de nomes que tem com o mesmo objetivo, que é fazer o tratamento à distância. E é claro que existe também uma grande quantidade de possibilidades, né? Eu posso fazer o que a gente chama síncrono, então eu fazendo o atendimento ali junto, ligado aqui na minha tela, e o paciente ligado na tela dele, seja no seu smartphone, seja no seu computador. É, existe o tele, onde você recebe, por exemplo, pensando em exercício, né, o- os filmes, né, os filminhos, como fazer o exercício, as orientações, então, de maneira não síncrona. Esse basicamente são as duas maneiras que a gente usa, o síncrono e não síncrono. Dentro desse síncrono e não síncrono, existe aí uma vasta possibilidade de coisas que podem ser feitas. O fato de terem tantos termos, pensando especificamente na pesquisa, é complexo, porque quando você vai fazer, por exemplo, uma revisão sistemática, você precisa abranger esses diversos termos para poder conseguir fazer aquela coletânea de artigos científicos relacionados a essa área. Então, isso é de fato, em termos de pesquisa, um pouco complexo. E aí eu vou falar um pouquinho da história, né, desse telereabilitation, né, telereabilitação, teleatendimento. Então, eu vou fazer um teatrinho aqui, tá? Os primeiros contatos que falam sobre a telereabilitação, da telereabilitação, o teleatendimento, foram na Idade Média. Então, o seu Manuel fala: Ô, seu Bartolomeu, que está lá do outro lado do rio. Essas pessoas aqui estão sentindo
diarreia, vômito. E aí o seu Bartolomeu responde, é virose. Você viu que já naquela época, tudo que você sentia que não sabia o que era virose, tá? Então, na verdade, é uma brincadeira aqui, mas é isso, né? Primeiras histórias que se falam sobre a reabilitação, sobre o teleatendimento, foram na Idade Média. Então, para o seu Bartolomeu não se contaminar com as pragas, né? Se contagiar com as pragas, o agente local gritava para o seu Bartolomeu lá na outra margem, né? Claro que isso é uma persona que eu acabei de criar, não sei se era o seu Bartolomeu, nem sei se era o seu Manuel, né? Mas foi assim que é os primeiros registros. Outros registros no século XVII falam que os aborígenes australianos urinavam num pote e esse pote era levado quase 100 quilômetros e os médicos da época, né, eles olhavam aquilo e davam um diagnóstico. É uma coisa meio doida, né? Mas são os primeiros, as primeiras histórias sobre o teleatendimento. Fiz aqui uma revolução, né? No século XIX existe uma revolução nas comunicações. Me perdoem, ali está faltando um S nas comunicações. E aí eu fiz aqui uma linha de tempo. De fato, o século XIX ele é marcado pela evolução nas comunicações. E é claro que a medicina acompanhou, né? Então, o telégrafo, né, aonde marca já os primeiros sinais da medicina à distância, onde podia se o médico estar num lugar e o paciente em outro lugar. Em 79, a revista Lancet, uma das revistas mais importantes do mundo, relata que um médico pergunta via telefone para o paciente tussa, né? E aí a paciente tussa e ele fala, não é croup, né? Não era uma infecção lá que era muito característico da época. E as guerras, né? A Guerra Civil Americana em 1863, onde os cirurgiões, principalmente o Major Albert Meyer, ele utilizou o telégrafo para coordenar e transportar pacientes e suprimentos para a logística médica. Então, a gente tem aí, em 1895, os primeiros laudos radiológicos, marca aí uma notável diferença, e, é claro, também a comunicação via código Morse, né, no século XIX. Então, o século XIX ele é marcado pela revolução das comunicações, que facilitam o teleatendimento, sem dúvida. O primeiro uso do prefixo tele foi feito Angélica, travou aqui um pouquinho. uma revista publica essa ideia visionária, como se fosse algo assim, muito visionário, muito distante do que poderia acontecer, né? E hoje é uma coisa extremamente comum. Em 1925, também, essa capa da Science and the Innovation fala do Doctor Diagnostic by Radio, né? Que significa que
era também uma ideia visionária que um dia isso poderia acontecer. No primeiro, ele faz um atendimento para uma pessoa via televisão, e no segundo, faz uma via rádio, né? E no segundo, rádio e vídeo, ele faz via rádio e vídeo. Claro que, né, as guerras, né, a gente assistimos, é muito comum assistirmos aí nos filmes aonde os soldados estão em campo e é claro que são vítimas de várias lesões, de tiros, né, acidentes. Então, a Segunda Guerra, em 1940 a 46, o rádio integra a comunicação médica entre os militares. E aí, nessa imagem, a gente já vê os nossos primeiros celulares. Na verdade, não eram celulares, eram rádios, né? Mas eu era assim, um trombolho, né? Gigante. Hoje, é claro que utilizam-se dos celulares para fazer a transmissão, né? Então, o soldado estava lá ferido e aí fazia comunicação entre os médicos para que esses dessem todas as orientações para aqueles que estavam em campo, tá? Em 1948, Austin Colley inventa o fax para transmitir os sinais e imagens, e em 50 e 60, as transmissões de radiografias e uso de TV para consultas psiquiátricas. O grande marco, sem dúvida, é na era espacial e a consolidação da telemedicina. Então, em 60, a NASA já começa a monitorar os sinais vitais dos astronautas via telemetria. Em 67, em Boston, são o primeiro sistema mais completo de telemedicina criado, né? Em 69, o homem chega à Lua, e aí tem um impulsionamento da tecnologia em todas as instâncias, e muito importante na telemedicina, né? Em 70, a Europa, e aí especificamente a Itália e a Inglaterra, conecta os hospitais a universidades via rede, né? Em 70, Thomas Bird cria pela primeira vez o termo telemedicina. E no Brasil, né? Como é que aconteceu toda essa história do Brasil? Bom, o Brasil acompanhou essa evolução nos anos de 1990. Começa o INCOR, lidera essa questão do telecardio e tem os laudos, né, do eletrocardiograma via fax e fazer o eletrocardiograma via remota, fazer o monitoramento dos pacientes em home care ou monitoramento dos pacientes que estavam internados no INCOR e o médico na sua casa, na sua residência ou em outro estado, conseguia fazer o monitoramento desses pacientes. Isso é largamente falado na imprensa, né, como uma grande novidade na época. Em 97, a Unicamp cria o primeiro hospital virtual. Em 98, é criada as redes nacionais de informações em saúde, né, para diminuir esse distanciamento, pensando no Brasil, um país continental com diferenças absurdas. É claro que o Sudoeste, especificamente São Paulo, ele lidera essa questão da tecnologia até hoje, né, mas ele também está conectado no país todo. Em 99, a telemedicina na Unifesp, né, junto com o Hospital Sírio-Libanês. E nos anos 2000, isso também foi largamente divulgado, né, na televisão, né, a parceria com o Hospital Sírio-Libanês e com a Universidade Johns Hopkins faz a primeira telecirurgia, né, guiada. Isso hoje é bastante comum, guiada pelos médicos lá num caso muito crítico. Bom, em 1910, perdão, em 2010, de 2010 em diante, nós temos a era digital, né? Grandes avanços na internet, diversos aplicativos foram criados, o Google Meet, o WhatsApp, o Zoom, as redes sociais,
E aí começa, então, a grande popularização do atendimento remoto. Ele ainda é menor, né, nesses anos 2010 até 2020, mas é claro que a Covid foi o grande marco do aumento considerável, assim, exponencial do teleatendimento. A Covid, por conta da necessidade do isolamento social para que não houvesse o contágio da doença, ela não sei nem se dizer a palavra triplicou o uso da tecnologia, porque eu não consegui achar a dimensão que isso aconteceu. Mas o fato é que todos nós nos tornamos muito mais digitais após a Covid, né? De um dia para o outro, no nosso caso, a aula para e a gente segue o caminho para fazer as aulas via tele. Então, assim, recursos que estavam ali disponíveis para nós, que mal a gente utilizava, estava lá disponível e a gente começou, né? Eu lembro que, por exemplo, o Google Meeting era um item, né? Um ícone que tinha lá dentro do nosso app que nem sabia para que servia, né? E de um dia para o outro a gente começou a utilizar com grande frequência. E o fato do isolamento social, as pessoas não poderem sair das suas casas para evitar o contágio, o tele foi a solução para a maioria dos casos, tanto de atendimento de telemedicina, de telereabilitação, enfim, né? E aí, os conselhos inicialmente ficaram muito reticentes de não consentir que várias profissões fizessem o teleatendimento, mas foi impossível de segurar. E aí, né, teve as resoluções de diferentes conselhos, aqui eu coloquei os conselhos do qual eu faço parte, né, tanto do CREF quanto do CREFITO, mas todos os conselhos, né, o Conselho da Psicologia também acabou liberando, claro que com muitas ressalvas, o teleatendimento. E aí, claro que as plataformas mais utilizadas aí foram o Google Meeting, o WhatsApp, o Teams, enfim, né, todas as possibilidades, e aí essas possibilidades foram crescendo, foram criando mais recursos, hospitais criaram suas plataformas, por exemplo, a gente recebe hoje a lista de medicamentos para poder adquirir via SMS. Então, vários recursos foram sendo criados. Então, veja, o tele, ele tem que ir avançando, né? O teleatendimento tem que ir avançando, mas ele depende das tecnologias. Então, ele está intrinsecamente assim ligados ao aumento da tecnologia. Então, quais são esses grandes benefícios, né? Acesso e continuidade, acesso e continuidade ao cuidado, né? Então, permite o atendimento remoto do paciente, tanto em áreas distantes, né? Ou com pessoas com mobilidade reduzida. Então, essa primeira imagem aqui representada mostra muito, por exemplo, contando uma questão pessoal. Minha mãe, ela ficou isolada, claro, né, com demência, e aí a gente fazia exatamente do jeito que está essa foto, eu sentada de um lado, minha mãe sentada do outro, eu ligando o celular e falando com o médico, e depois recebia a lista de medicamentos via SMS, fazendo uma consulta. Isso facilitava 1 milhão, né, a vida da minha mãe, porque ela tinha dificuldade de mobilidade, então tinha que tirar ela dentro de casa, tem escadas, tinha que carregar ela no colo, ela não estava entendendo nada, né? Tinha que colocar no carro, levar para o hospital, pagar estacionamento, aguardar, sendo que o teleatendimento tem toda essa facilidade. Então, é algo sensacional para quem já teve, né, viveu essas questões. Vamos pensar num pós-cirúrgico, né? O paciente está ali com dor, sem poder, com uma mobilidade reduzida, seja em membro inferior, seja em membros superiores.
e aí vai ter que se deslocar, né? Tem que depender de uma outra pessoa para levar, então tudo isso o tele acaba sendo um grande benefício, né? Então, sessões que podem ser feitas em casa, agendamentos mais flexíveis, reduz o custo, né, deslocamento, tanto de combustível quanto, né, se você for chamar um táxi, um Uber, se você tiver que pagar um estacionamento, como eu já falei. Uma personalização e monitoramento, né? Então, seja por câmeras, que dá para fazer uma avaliação, um monitoramento em tempo real, sensores, e aí também permite esses feedbacks imediatos. No caso dos exercícios, a gente consegue ajustar aí os exercícios, tá? O engajamento e motivação, interação mais contínua entre os profissionais, aumento da adesão ao tratamento, e em alguns casos, a gamificação, em algumas plataformas, elas tornam, por exemplo, no caso dos exercícios, mais atrativos, né? Então, você coloca, por exemplo, uma disputa para você superar uma pontuação, né? Caso você consiga fazer tal exercício, você ganha ponto. É uma maneira de gamificar e uma maneira de engajar e motivar. E redução dos custos e sobrecarga no serviço, sem dúvida, né? Diminui internações, visitas, né, presenciais desnecessárias e também auxilia no acompanhamento pós-alto-hospitalar. Mas é óbvio, né, que também tem seus desafios. Então, a barreira tecnológica, né, então a falta de acesso a uma internet de boa qualidade, tem que ter equipamentos mais adequados, né, software compatíveis, essa questão dos softwares, dos nossos smartphones, está sempre renovando, os equipamentos mais velhos têm dificuldade de rodar, de acontecer, né? E claro que há algumas pessoas com menos familiaridade digitais, e aqui, claro, que eu também chamo a atenção para as pessoas idosas que apresentam mais dificuldade de familiarização com o digital. Mas a boa notícia é que é possível aprender. A boa notícia é que a gente sempre tem, né, a ajuda dos universitários, como dizia o Silvio Santos, né, a ajuda dos familiares que podem ajudar. Isso foi uma coisa que nós vivenciamos, né? Quando a pessoa idosa que tinha que fazer o trabalho com a gente não conseguia, sempre tinha alguém ali que clicava no link e fazia acontecer. Um dos grandes problemas, né, as limitações em relação à avaliação física, que você não consegue ali junto, né, avaliar, pegar no paciente, tocar, alguns testes que tem que ser de maneira presencial, não são possíveis, né? Pensando em exercício, a dificuldade de você corrigir uma postura, um movimento, então isso também é uma limitação, né? Risco de vazamento de dados está relacionado bastante à segurança e privacidade, então isso se os dados são sensíveis, então isso é um grande desafio, né? Também tem os aspectos éticos, todos os conselhos, eles têm os seus aspectos regulatórios e isso tem que ser seguido. E também, né, a adesão, alguns pacientes podem se sentir menos motivados a participar do teleatendimento, né? O mercado de trabalho, e aqui, Elaine, trouxe para você, nem sabia que existia, mas fui buscar, tem o teleodonto. Eu falei, o odonto acho que está fora. Não, eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui para instigar a Elaine. Tem o teleodonto, né, que você pode fazer. É claro que é bastante limitado em termos de tratamento específico, mas você pode fazendo aí via teleodonto vários tipos de consulta. O conselho também limita bastante, mas existe, né? E claro que esse outro app, por exemplo, são exercícios que você pode fazer sem estar de maneira síncrona, né? Então, isso facilita bastante o paciente ou o cliente, que ele pode fazer no momento que ele tem disponibilidade, né? O mercado é exponencial,
né? O mercado é gigantesco. Ele tem de 2025, e aqui tem um XX, né? Porque ainda não terminamos o ano, então a gente não tem a projeção desse ano, mas o valor desse ano, mas a projeção para 2033 é ainda um aumento de 15,6% nesse tipo de serviço, tá? Nesse Global Mobile Health. E aí em torno de 238,13 bilhões de dólares investidos e para acompanhar aí essa utilização desse tipo de serviço, tá? Os maiores fatores que levam ao crescimento é o aumento da longevidade, né? Estamos vivendo mais e, consequentemente, temos um aumento das doenças crônicas, estão muito interligados, né? Então, o aumento das doenças crônicas faz com que também a gente tenha maior crescimento nessa área. Sem dúvida nenhuma, o aumento dos smartphones, a gente, né, parece que todas as pessoas têm um celular, né? Não são todas as pessoas, mas bilhões de pessoas têm celular. Então, esse maior uso dos smartphones também faz com que esse mercado cresça exponencialmente, né? E aí também esse demanda de monitoramento remoto aí após a pandemia, os avanços que aconteceram na telesaúde, as soluções digitais ao cuidado que foram criados principalmente pós-pandemia, né? Então esse é um legado que a pandemia nos deixou. Muitos serviços incluídos no mHealth, né? Aplicativos móveis de saúde. Se a gente pegar aqui, por exemplo, muitas empresas têm o Gympass, agora até mudou de nome, que você tem lá um monte de possibilidades de fazer exercício, por exemplo, de maneira não síncrona, né? Então, eu posso fazer quando eu quiser, na hora que eu quiser, como eu quiser. E, claro, né, e também esses principais funcionalidades, por exemplo, o rastreamento das condições clínicas, das atividades, feedbacks personalizados em tempo real, utilização da inteligência artificial e o machine learning para recomendações individualizadas. Então, são fatores que levam a esse crescimento exponencial. A telesaúde, né, as consultas médicas, as mensagens, as plataformas digitais. E aí também a gente tem uma busca, mais de 75% dos pacientes interessados em utilizar de alguma maneira esse serviço de telesaúde, né? Então, existe uma grande mudança nas expectativas dos pacientes em relação à utilização da telesaúde, né? E também aplicação em diferentes setores, que também, né, tanto no FITS, no corporativo, na educação, né? Então, apoio à saúde mental, programas de bem-estar. E é claro que é uma tendência geral, uma expansão dessa gestão aí holística para a saúde, integração de tecnologia, bem-estar, em todos os setores. E aí algumas dicas, né, para aqueles que estão nos vendo aqui em relação ao teleatendimento. O primeiro e mais importante é seja pontual, né? É importantíssimo, e a gente observa que realmente há uma tendência às pessoas serem extremamente pontuais quando estão no serviço tele, muito mais pontuais do que no serviço presencial. Ter uma boa internet, isso sem dúvida é importante, né? Porque se fica caindo, é muito ruim. Ter equipamentos que possam ajudar, então, os smartphones, os computadores, que sejam mais atuais, que são as suas ferramentas de trabalho. E aí, em relação ao ambiente, né? Então, puxando um pouquinho aqui para o meu lado, né? Que eu sou fisioeducadora física, preparação para o ambiente, né? Gente, não dá para atender um paciente, você fala assim, peraí que eu vou pegar uma toalha, peraí que eu vou pegar uma bola, peraí que eu vou pegar... Não, né? Tudo isso tem que ser planejado previamente para que você não faça que o seu aluno ou o seu paciente
fique aguardando e mostre que você não tem um planejamento prévio daquilo que você vai fazer. A outra questão é também você pedir, né, no caso dos atendimentos com exercício, pedir para o seu paciente o material que ele vai usar. Não dá para, na hora que você está atendendo o paciente, você falar assim, ó, pegue um pezinho. Aí o paciente fala assim, mas eu não tenho pezinho. Ah, então faz o seguinte, põe areia numa garrafa. Não, isso tudo tem que ser previamente, né? É um absurdo não, o aluno ou o paciente não receber previamente o que ele precisa ter de material. Vai buscar uma toalha, né? Não faz sentido, tudo tem que ser pensado previamente, o ambiente tem que ser preparado. Daqui a pouquinho vou até mostrar algumas fotos de alguns dos nossos, de um trabalho que eu fui orientadora de mestrado, em que a organização do espaço é primordial, tá? A outra questão, né? Não dá para ficar passando familiar aqui, né? O filho chamando. Então, você está trabalhando. Se você está trabalhando como se você estivesse trabalhando no seu espaço físico, você tem que estar trabalhando no seu espaço online. Então, realmente, tudo isso é muito importante. A privacidade, a concentração, a troca com o seu aluno, é você e ele naquele momento, tá? Cuidados especiais com pessoas idosas, então uma das coisas que a gente recomenda é que se você vai fazer um trabalho com fisioterapia ou exercício, pensando na educação física, é que eu esteja acompanhado de alguém que possa ali, caso tenha uma queda, um escorregão, possa ajudar. E as aulas em grupo é muito importante que todos estejam com as câmeras ligadas e os microfones fechados, né, para evitar as interrupções. Então, esse aqui é o Johannes. O Johannes, ele é nosso aluno atualmente de doutorado. Ele fez o mestrado, né? A gente tinha toda uma programação do mestrado para fazer com uma outra coisa que não tinha absolutamente nada a ver com o que nós fizemos, veio a Covid. Né? Então, imediatamente a gente teve que fazer adaptações e aí criamos, assim, de um dia para o outro, um projeto envolvendo tele e pessoas idosas. Então, veja, olha, na sala do Johannes, um ambiente limpo, com o material que ele vai utilizar, tem um planejamento prévio do que vai acontecer, então ele cria um programa para a semana, tem uma organização do espaço físico, e ele também pede para que os seus alunos criem também esses espaços em suas casas para evitar queda, tropeção, atrapalhar a aula, tá? Então, aqui, né, cuidado com as pessoas especiais, mais velhas, então, criar um espaço, aos poucos as pessoas foram criando seus espaços, criar um ambiente que as câmeras ficam ligadas para poder ser monitorado, enfim, né? Acho que isso é o mínimo, que não pode ficar pensando que o tele sempre é um improviso. Não, o tele não é um improviso, o tele ele é real e ele não é um improviso, ele precisa ser pensado, organizado de maneira adequada, assim como no presencial. Então, vejam aqui também os nossos participantes da pesquisa, né? E que depois que terminou a pesquisa, o Johannes ainda manteve esses grupos por um longo período como um projeto de extensão e atualmente ele virou um negócio. Então, atualmente o Johannes tem esse negócio, ele trabalha com exercício e tele com diferentes pacientes. Bom, como eu já falei, né, eu só vou acabar repetindo aqui porque é uma coisa muito importante, acesso à internet de equipamentos, e e a necessidade dessa familiarização. Então, mas isso é completamente aprendido, né? Isso a gente viveu isso, né? Uma limitação para o exercício é você não conseguir corrigir, né, o exercício. Isso em grupo ainda piora, que aí você não consegue nem visualizar, né? Alunos que têm dificuldade de acompanhar ou que nunca fizeram exercício, por exemplo, têm muita dificuldade de acompanhar o que precisa ser feito. E as avaliações, gente, as avaliações, as avaliações à distância, elas são tecnológicas e ela tem um custo, e é caro esse custo.
Então dificulta bastante a avaliação e reavaliação. Em pesquisa, principalmente, isso é muito complexo. Claro que, como professora, né, não podia deixar de trazer aqui algumas revisões sistemáticas. Eu não vou falar muito assim, mas tem aqui as revisões sistemáticas, então eu coloquei lá teleatendimento, pessoas idosas, que são o que eu trabalho, claro. E aqui é Health in Geriatric Rehabilitation, uma revisão sistemática para avaliar efetividade e usabilidade e as facilidades, né, a eficiência. Então, pensando em eficiência, né, em eficácia, eles reuniram 40 estudos, esse trabalho, ele é uma revisão de 2021, 15 estudos, 38%, eles falavam que a saúde, a saúde digital, o trabalho, a reabilitação geriátrica, né, ele era tão eficaz quanto a presencial. 11 estudos, 41%, falam que a saúde era até mais eficaz, perdão, que a saúde digital é mais eficaz que intervenções não digitais. Em relação à viabilidade do programa, né, 94% dos estudos falam que a saúde digital ela é viável, né? E em relação à usabilidade, né, falam que 10% identificaram barreiras como limitação cognitiva, física ou perceptiva que dificultavam o uso da saúde digital. Então, vejam, 94% falando que ela é completamente viável, né? E aí se tem aí essa questão da usabilidade. Então, podemos dizer que a saúde digital é para todos e todas? Aqui fala que pelo menos 10% tem aí uma dificuldade de utilizar, então, para algumas pessoas, não, ela não é para todos. Aí também pensando em telereabilitação, né, puxando a sardinha para o meu lado, como sempre, né, fala que essa revisão sistemática de 2023, ela fala que a telereabilitação ela é muito frequentemente utilizada para lesões, para doenças musculoesqueléticas, cardíacas, neurológicas, pré e pós-cirúrgico. As ferramentas mais utilizadas são as videoconferências, o telemonitoramento e plataformas online. Que os programas de intervenção por meio da tele, elas são tão viáveis e eficientes quanto a fisioterapia convencional, em termos de funcionalidade, dor e qualidade de vida, e a tele traz muita satisfação e adesão dos pacientes por tudo que a gente já comentou, né? Bom, então, voltando aqui ao título, né? A saúde digital, teleatendimento, é o futuro do cuidado? Eu acho que depois de tudo que a gente conversou aqui, né, a gente pode dizer que o futuro é hoje. Então, ela é o hoje, né? Ela pode ser melhorada e ela vai ser sempre melhorada, como as TICs é o que mais cresce no mundo, em termos de a tecnologia é o que mais cresce no mundo, então o investimento é muito grande, então o futuro é sempre tentar melhorar essa conexão entre a saúde e o teleatendimento em relação às tecnologias. Então, o futuro, acho que o futuro é agora, nesse instante, né? Quero agradecer muito ao Instituto Ânima, à Universidade de São Judas, ao programa do qual eu pertenço, e só tenho gratidão por estar aqui, esses são os meus contatos. Meu muito obrigada. Excelente, Angélica. Queria te agradecer, né, pelo compartilhamento, pela provocação, né? Existe o teleatendimento na odontologia, e aí, quando nós pensamos nisso, em saúde geral, né? A medicina tem o teleatendimento, a odontologia tem a fisioterapia e a educação física, como você bem apontou, A a psicologia, nutrição, a psicologia. Então, nós estamos cada vez mais trazendo o teleatendimento para o dia a dia dos profissionais da saúde, né?
e encontramos verdadeiros desafios diante desse teleatendimento, como você bem explorou na sua palestra. Me diz uma coisa, você prefere o atendimento da fisioterapia no formato online, né, o nosso teleatendimento, ou presencial, e por quê? Hum. Ai, essa pergunta é capciosa. Bom, a fisioterapia, a gente sempre falou, né? Até o símbolo da fisioterapia é a mão e um olho na mão, né? Onde você sente o paciente. Isso, de fato, a tele não permite. Mas eu entendo a tele, eu entendo que a fisioterapia, né? Que a reabilitação, ela tem diversos recursos. E que a gente, como profissional, nós somos uma caixinha de ferramentas. E para cada necessidade, eu tiro uma ferramenta. Para cada necessidade do meu paciente, eu tiro essa ferramenta. Então, é, claro, né? Por exemplo, se o paciente tem dor, a mão faz toda a diferença, a eletrotermofototerapia faz toda a diferença, que não dá para fazer no tele. Mas o tele é mais um recurso, é mais uma ferramenta que eu coloquei na minha caixinha, eu especificamente após a Covid, que eu posso levar para aquelas pessoas uma melhora da função, uma melhora da dor por meio dos exercícios, que é a nossa base central. Então, eu não diria que eu prefiro uma ou prefiro a outra. Eu digo que ela é mais um recurso para os pacientes. Eu vou dar um exemplo, Elaine, de pacientes que a gente está cuidando agora. Até é uma aluna do professor Guilherme, está fazendo o teleatendimento via remota, é claro, né, via remota, é, síncrona e também de maneira não síncrona a pacientes pós-cirúrgicos. Esses pacientes, nós estamos num grande hospital em São Paulo. Esses pacientes são de Sorocaba, de Piracicaba. Mesmo que esses pacientes, tem uma grande parte dos pacientes são aqui de São Paulo, para eles irem até o hospital fazer esse pós-operatório, eles estão com dor, eles não conseguem ainda se mexer, então eles precisam do familiar levar. Os estacionamentos perto do hospital é um absurdo. Esse paciente de Sorocaba vir 2 vezes por semana de Sorocaba chega a ser desumano. Então, assim, o tele é um recurso que eu tenho e que me permite cuidar e tratar dos pacientes de maneira adequada, planejada, adequada, com todo o carinho, com todo o respeito. Então, não digo que um é melhor que o outro. Claro que se eu tiver o paciente no presencial, eu consigo explorar muitos recursos a mais do que o tele. Mas tudo na vida tem que ser uma adaptação. E o tele, ele é uma realidade e ele vai levar esse tratamento para encurtar essas distâncias. Então, não é melhor ou pior. São diferentes recursos que eu tenho que utilizar e tenho que criar esses recursos também de maneira adequada. Nesse contexto, o teleatendimento ele torna o atendimento acessível, né, Exatamente. a esses clientes. E me diz uma coisa, apesar de sabermos que veio para ficar e que representa efetivamente uma inovação que vai certamente no futuro ter novas ferramentas associadas ao teleatendimento. Hoje nós ainda enfrentamos algumas dificuldades, né? Então, qual seria, na sua opinião, a maior dificuldade encontrada ao realizar um atendimento online, o teleatendimento? Elaine, eu vou relatar o que aconteceu no programa de mestrado no trabalho do mestrado do Johannes, né? Que foi meu aluno e que é meu aluno atualmente. A avaliação física, ela não é possível fazer uma avaliação física via tele. Mas, no auge da pandemia, nós não tínhamos nenhuma outra possibilidade de fazer. Então, aplicamos a avaliação que a gente faz física, né, em termos de força, de equilíbrio, velocidade da marcha, via tele, né? E aí, ao final do trabalho, a gente não teve resultados. E aí a gente falou, nossa, caramba, por
por que não teve esses resultados, né? Porque, assim, os nossos pacientes e alunos, eles relatavam, né, coisas muito maravilhosas. Eu vou até relatar um caso aqui de uma aluna que ligou e falou, professora, eu só queria muito agradecer vocês, porque eu não conseguia me limpar, né? Eu não conseguia levar o meu ombro para trás. Então, todas as vezes que eu ia ao banheiro, eu tinha que tomar banho. E com as aulas eu consigo me limpar. Isso significa que eu posso sair de casa, porque antes eu não saía. Eu posso sair de casa, eu posso visitar meus filhos, eu posso ir no mercado, eu posso. Coisas básicas que são essenciais para qualquer ser humano, né? E que a gente não conseguiu pegar com os nossos números e com a nossa avaliação à distância. Até porque, de fato, né, foi um marco. Essa avaliação à distância, ela não funciona para o tele. Essa avaliação presencial que a gente faz na nossa clínica, né? Sente e levanta da cadeira, anda, outros testes, para o tele não funciona. O tele tem alguns equipamentos que você hoje consegue utilizar, até o próprio celular, marcador de passos, quantos passos você deu, mas pensa isso na Covid, a pessoa nem podia sair de casa, né? Então, esse é o maior desafio, pensando na fisioterapia e na educação física, é avaliar o paciente à distância. Como hoje a gente não tem mais a necessidade do distanciamento, o nosso trabalho atualmente avalia presencial, faz o trabalho tele e reavalia presencial. Mas existem sim, né, vários equipamentos hoje que você consegue monitorar à distância. E cada vez mais isso vai ser uma realidade, né? Sim. A inovação, ela acontece numa velocidade extraordinária. Então, talvez em muito breve seja viável fazer essa avaliação com os equipamentos que surgirão, no mercado. Mas aí, passando um pouco agora para o lado humano, né? Qual que foi a situação mais inusitada ou inesperada que já aconteceu durante o atendimento online que você realizou? Compartilha com a gente. Foi uma situação muito engraçada, né? A gente estava fazendo as avaliações num paciente e aí passa o filho dele, que acredito, né, pelas características, tinha alguma deficiência intelectual, ele passava pelado, né? Literalmente pelado atrás, né? E aí o paciente desconcentrou e começou a gritar com ele, e aí ele se espantou, e aí ele peladão, assim, na tela, né? E aí, né, foi um pouco constrangedor para nós, para o paciente, e ele não sabia o que fazer, ele ficou pelado assim na tela, mas o que está acontecendo? Que ele não estava conseguindo entender que ele estava sendo visto via tela. Então, essa foi uma coisa extremamente inusitada que aconteceu nesses atendimentos aí. Foi muito engraçado no final. Entra, né, na casa da pessoa, de certa Senta na casa forma, da na realidade, no contexto, e eventualmente pode ter um pet que vai aparecer durante o atendimento, né, surpreendendo ali, ou algum familiar, e isso de fato pode trazer algum tipo de constrangimento para o profissional e também para o cliente. Mas essas questões elas também podem ser solucionadas, como você colocou muito bem na sua apresentação, a importância de ter um espaço muito bem trabalhado para aquela consulta, para aquele teleatendimento. E a conscientização também do cliente da necessidade de ter esse espaço, porque ele está no atendimento profissional, como ele se comportaria, né, diante do profissional presencialmente. Então, é esse olhar também e a conscientização que acabam fazendo toda a diferença. Mas o teleatendimento veio para ficar, vai cada vez fazer mais parte de todas as áreas da saúde, quer seja para acompanhamento ou efetivamente para tratamento, em algumas áreas isso pode ser viável, né?
e fico muito feliz com o histórico que você compartilhou conosco, com a sua presença, com todas as inspirações que deixou aqui nesse nosso contato de hoje. Você vai receber o seu certificado pelo e-mail e Uhum. da mesma como nossa palestrante, e os nossos ouvintes de hoje vão encontrar na descrição do vídeo um link para o formulário de presença. Fiquem atentos no preenchimento desse formulário de presença, porque vocês receberão o seu certificado no e-mail cadastrado. E atenção, porque esses certificados só serão emitidos para aqueles que assistirem, na data da estreia, essa palestra, que ficará disponível posteriormente, mas não trará mais a possibilidade de certificados. Então, apenas quem assistiu hoje, né, que vai receber o certificado. Gostaria de agradecer mais uma vez à professora Angélica, a todos os nossos ouvintes, e vamos já planejar nosso segundo evento em 2026, para que também seja extremamente enriquecedor, como esse está sendo. Obrigada, professora Angélica. Eu que agradeço, agradeço toda a organização do evento e é um prazer estar aqui sempre. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.